Boa tarde a todos os patriotas do Brasil. Quem vos fala é Tony Ambrosio Oliveira, da União das Forças Patrióticas, do Hangout dos Patriotas do Brasil e da Pesadelo dos Políticos. Esse vídeo tem por objetivo algumas situações. Primeiro, pedir desculpa a todos os patriotas pela minha avaliação errada feita no Hangout dos Patriotas do General Santos Cruz. Hoje, depois de esclarecido tudo, sabemos para quem o general estava trabalhando. Naquela época, a avaliação feita por mim foi como soldado, que gosta de ver o seu comandante à frente das tropas. Mas, infelizmente, faltou um pouquinho de visão da nossa parte quando ele foi homenageado na ONU, pela ONU. E nós sabemos muito bem para quem a ONU trabalha e quem ela representa. Mas hoje já foi esclarecido, então a gente vem aqui, fazer a nossa meia-culpa. Mas a minha preocupação nesse momento é quanto a tudo isso que vem ocorrendo em nosso país, em relação aos ataques que vem sofrendo o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e das nossas Forças Armadas, relativo ao Foro de São Paulo, de quem Manuela Dávila faz parte, Haddad faz parte, Gleisi faz parte, o PT e seus filhotes. Todos fazem parte do Foro de São Paulo, que é uma instituição estrangeira, ligada ao narcotráfico, ligado aos partidos comunistas e socialistas, que hoje estão em quase todos os estados do país, do nosso Brasil, e nas nossas prefeituras também. Então, meus irmãos, a minha preocupação é enorme, assim como de todos vocês, porque o nosso governo, formado por um civil apoiado pelas Forças Armadas, ele vem de todas as maneiras, trabalhando de forma democrática, mantendo uma imprensa livre, mesmo sabendo que essa imprensa trabalha contra os interesses nacionais, não trabalha para o país, assim como os tribunais superiores, não são todos os ministros, volto aqui a dizer, mas alguns ministros já conseguem atrapalhar o governo de andar, de ir para frente, causando uma imensa segurança jurídica, como essa decisão do Dias Toffoli sobre o COAF, sobre a Receita Federal. Já sabemos os motivos, não vou aqui repetir. Mas gostaria de, nesse momento, dizer que a Manuela Dávila, assim como a Haddad e outros, não tem foro privilegiado, que é outra coisa que tem que acabar em nosso país. Então eu acho que a Polícia Federal tem que ir a fundo e prender essa, entre aspas, comunista, porque eles são tão descarados e mentirosos. Vocês se lembram na época da eleição que ela e o Haddad estavam numa igreja. Você já viu comunista ter religião, meus irmãos? Mesmo sabendo que são falsos comunistas, que querem as benesses do capitalismo e a miséria para o seu povo, É aquele videozinho que nós mostramos no Hangout dos Patriotas, do Coronel N. Fontinelli, explica tudo. Quando houve a fragmentação da União Soviética, e ele muito sabiamente coloca, de onde saíram tantos milionários russos? E eu acho engraçado que nenhum desses camaradas aqui do Brasil, eles querem derrubar o país. Porque se derrubarem o Brasil, não é isso? Se destruírem o país, a América tomba. É que nem os Estados Unidos, na agenda comunista para a América, que nós recomendamos tantas vezes, dioturnamente, que todos assistam esse documentário que está no YouTube, com desenho da Casa Branca.
para nós entendermos tudo o que estava acontecendo paralelamente no Brasil, na América do Sul e na América Latina. Qual o objetivo do Foro de São Paulo? E eles continuam, eles não vão desistir. Vejam bem o que ocorre em vários estados, a miséria total, que hoje viralizei de novo esse vídeo aí das escolas, o garotinho falando lá no Maranhão. Como é que está o nosso querido Maranhão? Não é que eu tenho recebido de um amigo tantas coisas que estão sendo feitas lá em destruição e a miséria do povo maranhense. Né? Haja vista a dinastia Sarney, não é, meus amigos? Tem um vídeo do Sarney aí que eu peço que vocês busquem isso aí, que eu estou tentando buscar, quando ele assumiu a primeira vez o governo do Maranhão, as promessas que ele fez. Então, meus irmãos, é preciso ir a fundo nessas investigações, saber por que o PSOL, PCdoB, PT principalmente, estão trabalhando de todas as formas para 2020 manter e aumentarem a quantidade de prefeituras, para que em 2022 eles possam retomar o país de novo. Então, o presidente Bolsonaro está jogando uma PL do voto impresso. E isso daí é fundamental para que o Brasil e nós saibamos para onde estamos colocando o nosso voto. Embora ficou agora comprovado, né, como eles trabalham, entenderam? Como eles trabalham. E quero dizer a vocês que mesmo com voto impresso, o hackeamento das urnas poderá ocorrer. Por isso que eu acredito na cédula de papel, que deveria ser esta nas eleições de 2020 e 2022. Então, é muito difícil para nós, né, que somos intervencionistas, acreditarmos no sistema, não no governo, mas no sistema de aparelhamento de 40 anos do nosso país. Vejam esse vazamento do áudio sobre o Nordeste. A empresa que estava lá, fazendo a cobertura, é a empresa do governo, TV Brasil. Mas quem é que está no comando dela? Um cara da Globo, que o Santos Cruz colocou lá. Tiraram aquela senhora lá, que era gabaritada para estar no cargo. O vídeo do nosso amigo aí, excelente, explicando tudo sobre essa situação. E o presidente Bolsonaro tem que limpar aí a TV Brasil aí. Tem que tirar esses caras, estão todos infiltrados. Santos Cruz aparelhou tudo aí dentro, com gente ligada à Globo e aos socialistas e comunistas. Precisamos tirar esses caras daí. Presidente, cuidado com quem está em sua volta. Muito cuidado. E ficou comprovado, não é isso? Mais uma vez, que nós temos que ter cuidado ao querer acionar o artigo 142. Hoje eu estou começando a entender melhor tudo isso. Está na mão do bem, né? Mas nós temos que saber que dentro da própria força tem socialistas e comunistas, entre aspas sempre, hein, pessoal? Entenderam? Então nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. O artigo 142, ele é o gatilho, embora o comandante do Exército, General Pujol, General Mioto, General Heleno, estão junto com o presidente. Não tenho dúvida, os outros comandantes também, foram escolhidos por ele. Mas o presidente e as Forças Armadas, na minha visão, hein, isso é minha visão, só vão acionar o 142
numa situação de caos total. Entenderam? Embora eu ache que nós estamos nisso em vários estados do Brasil, com a comunização do Nordeste, né? Socialização e comunização de vários estados do país e várias prefeituras. Então a situação continua grave no país, eles não vão desistir, mas o time do presidente não é o meu time, não é o time de nós intervencionistas. Entendeu? Então, nós, nesse momento, precisamos auxiliar o governo, entendeu? Que nós lutamos para tirar da mão da esquerda. Não se esqueçam disso, todos vocês, meus irmãos, estiveram nas ruas comigo e com outros. Tem uma parcela dessa vitória. Isso foi uma vitória, meus irmãos. A Polícia Federal está nas nossas mãos. A Procuradoria-Geral da República está nas nossas mãos, vai ser escolhida agora pelo presidente que nós elegemos. Né? E tantos outros órgãos importantes, a Receita Federal, né? Polícia Rodoviária, não se esqueçam disso. Olha o que está acontecendo com a criminalidade no Brasil, que já diminuiu 25%. Então, meus irmãos, é que foi muita destruição ao longo dessas décadas. Né? As medidas na educação estão sendo tomadas. O ministro da Educação está fazendo um trabalho muito bom. O ministro da Infraestrutura está fazendo um trabalho magnífico. Eles não mostram isso. A mídia não mostra. Eu peguei um motorista de táxi e achava que o presidente não estava fazendo nada. Eu tive que desconstruir isso daí, mostrando a ele o vídeo do Onyx Lorenzoni, falando para um repórter. Quer dizer, nós precisamos ajudar a tirar essa imagem que as pessoas estão tendo, que o governo está parado. Não está parado. O nosso problema continua no Congresso Nacional e com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Eu tenho certeza que essa medida do Toffoli ela vai tombar no julgamento lá do Pleno. Tem que tombar. Nós temos que pressionar isso daí. Entenderam? E em caso de não observarmos que as coisas estão caminhando do jeito que tem que ser, aí sim nós temos que acionar o gatilho do 142 e pressionar o presidente e as Forças Armadas para limpar de uma vez o país do crime político institucional e do crime organizado das facções criminosas. Olha, o presidente, meus irmãos, está fazendo um trabalho muito bom. É muito difícil, meus irmãos, se coloquem no lugar dele, de limpar um país que está há 40 anos quase na mão desses safados, que destruíram a nação. Começou o Fernando Henrique Cardoso nas universidades públicas desse país. Olha o que ele fez com a cabeça da nossa juventude. Esses socialistas e comunistas não têm Deus no coração, não têm a pátria dentro deles, que nem nós. E eu sei o que sente meus irmãos intervencionistas, que queriam ver logo uma faxina geral de imediato. O presidente está tendo um trabalho monstruoso porque tem que desfazer o que foi feito, de ruim que foi quase tudo, e reconstruir o Brasil. Não é fácil. E o orçamento que está nas mãos dele é o orçamento do governo anterior, meus irmãos. Isso também dificulta imensamente o trabalho da presidência da República. Uma outra coisa que eu queria dizer a vocês. Nós temos o dever de não deixar o presidente à deriva, sozinho, porque é isso que esses comunistas e socialistas querem. Destruir o governo, que foi eleito democraticamente. Eles não conhecem o que é democracia. A democracia só vale para eles, para os seus atos, palavras e pensamentos. Só para eles. A democracia deles, né? Que é a miséria para o povo e a benécia do capitalismo para eles. Então, gostaria de pedir
os patriotas do Brasil, os verdadeiros patriotas, que nesse momento de extrema dificuldade, de muita luta, nossos irmãos nordestinos sofrendo as barbáries da socialização e da comunização, que nós façamos o máximo para apoiar o nosso presidente, o governo, porque nós não podemos deixar que a esquerda retome o país. Precisamos limpar, se é essa a orientação das Forças Armadas e do presidente, os municípios. É ali que começa tudo. Precisamos limpar o máximo possível, trabalhar fortemente todos nós para que possamos, nas eleições de 2020, se é esse o objetivo do presidente e das Forças Armadas, somarmos esforços para que tiremos o máximo possível das mãos do MDB, do PSDB, do PT e do PP as prefeituras desse país. Caso o voto impresso não seja aprovado, aí sim vai ficar caracterizado o que eles pretendem para as eleições de 2020. Então era isso, é um vídeo de alerta, todos os patriotas, né, do país, que não se esqueçam que nós temos responsabilidades com o nosso país. A defesa da pátria não é inerente somente às Forças Armadas, é o seu povo. Temos que brigar pelo armamento, não é? O Bolsonaro tem que conseguir modificar essa legislação do armamento, porque isso é o primeiro passo que os socialistas e comunistas fazem, desarmar a população para a implantação do socialismo e do comunismo no país, né? Por onde eles passaram, fizeram isso. Então não esqueçamos que o Brasil tem que estar acima da nossa vontade, né? E se a vontade nossa de ver tudo resolvido de imediato não pode ser alcançada nesse momento por orientação das Forças Armadas desse país e do presidente da República, que quer a todo custo, pelas vias democráticas, levar o país à verdadeira democracia, eu acho que é obrigação nossa alertarmos o presidente quando houver necessidade, mas apoiarmos, acima de tudo, o trabalho honesto, sem roubalheira. Tu não ouve falar em roubo no governo, desde que ele começou, não é? Está tudo sendo feito para estancar os ralos de dinheiro que saíam dos nossos impostos. Então precisamos colaborar nesse momento. Essas são as minhas palavras, porque nós temos uma pessoa cristã no governo, honesta no governo e que quer o bem do povo brasileiro. Pelo menos é isso que eu sinto, que eu vejo pelas atitudes que o presidente tem tomado. É só pegar os vídeos, as falas dele e tudo mais, que até sobre o Foro de São Paulo ele tem falado, tá? E, na minha visão, a ida do filho dele para Washington se faz necessária, porque o Instituto Rio Branco, ao longo dessas décadas, foi aparelhado e só está formando socialista e comunista, né? O Celso Amorim é um dos responsáveis, junto com o Fernando Henrique Cardoso. Então não dá para confiar. O Washington é importantíssimo para o país, a embaixada, e ele está certo em colocar alguém da sua extrema confiança lá, porque esse vínculo com os Estados Unidos é importantíssimo para a defesa da Amazônia. Nós precisamos ter uma superpotência do nosso lado, porque China, Rússia, né, Cuba, Venezuela, que faz a fronteira lá em cima com o Brasil, né, estão com o olho mais do que arregalado, mais do que arregalado em nossa Amazônia. E o presidente Bolsonaro já disse que a Amazônia é nossa. E ele está certo, e para isso tem que se aliar aos Estados Unidos e a Israel. Tá, meus irmãos? Vamos raciocinar,
Não vamos colocar a nossa extrema vontade de ver tudo resolvido de imediato à frente do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Tá? Continuamos intervencionistas, mas temos que ser intervencionistas com reflexões, né, para estudar e analisar o momento geopolítico do mundo e da América. Ok? Não se esqueça que Trump está brigando pela reeleição lá, não vai poder apoiar agora a entrada das Forças Armadas do Brasil aqui. Como é que ele vai apoiar isso? Embora seja constitucional, está na nossa Constituição a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, que é aí que está o problema. Tá? A defesa da pátria também, contra inimigos externos e internos. Mas a garantia dos poderes constitucionais é fundamental. Tá? Mas o Trump, nesse momento, ele é de fundamental importância a reeleição dele. E a do Macri aqui na Argentina. Então tem muita coisa acontecendo, a gente vai falar sobre isso no domingo, no Hangout dos Patriotas do Brasil. Não deixem de assistir, às 21 horas. Tá? Estaremos lá com César Campana e eu tô provavelmente levando um convidado, vou falar com o Campana, que é um advogado lá do Maranhão, para falar sobre tudo em relação ao Maranhão, para vocês verem como é que as coisas não são fáceis, tá? Então um abraço a todos, nosso amigo Ricardo é capaz de estar lá, nosso amigo Arimaté de Brasília, vai ser um hangout excelente, tá? E não deixem de assistir, tá? Vamos ter consciência, brasilidade acima de tudo. Todos nós intervencionistas somos responsáveis por toda essa mudança que está ocorrendo no país, tá? Foram lutas de anos nas ruas e vocês também são responsáveis por todo esse desaparelhamento que está ocorrendo gradativamente em nosso país, tá? É por isso que vocês são importantes, continuam sendo importantes. Embora muita gente não ache, mas foram os intervencionistas nas ruas alertando a população que criou essa consciência que nós vimos quando o Rui Costa foi agora reinaugurar o aeroporto que o Bolsonaro inaugurou. A população foi lá e botou ele para correr. E tem que botar para correr de novo na inauguração da clínica, que o governo federal entrou com maior quantidade de dinheiro. Entendeu? Essa clínica que eles querem inaugurar aí, na cidade aí, onde foi inaugurado o aeroporto, tá? Então vamos lá, população, vamos botar o Rui Costa para correr, esses comunistas todos, Flávio Dino, Rui Costa, Natal, entendeu? Tudo que é governo do PT aí. Vamos tirar esses caras daí, meus irmãos. Vamos escorraçar essa raça que só destruiu ao longo dessas décadas o seu povo. Não fizeram nada para a população, para a nação. É só observar nos hospitais, nas escolas públicas, a destruição total do país. E não é fácil ter que desfazer isso e reconstruir, tá, meus irmãos? Vamos ter consciência e ajudar o presidente e as Forças Armadas, ao qual nós sempre exaltamos e continuamos exaltando. Vocês sabem que eu sou de uma família de militares. E as Forças Armadas, para mim, né, é um orgulho, né? Nós somos muitos na reserva, né, muitos, e se precisar voltar, a gente ainda está pronto fisicamente para segurar um fuzil e defender a nação, que é um dever de todos os cidadãos, tá? Por isso que temos que lutar para termos as nossas armas na nossa mão. Não é à toa que a emenda número 2 nos Estados Unidos não cai de jeito nenhum. Entendeu? Porque a defesa da pátria, meus irmãos, ela é inerente às Forças Armadas e ao seu povo. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, Deus, pátria e família, é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.